mensal também.
Oi, gente! Boa noite, seus lindos e suas lindas ovelhinhas que estão no aprisco do Bom Pastor. Todos nós estamos no aprisquinho, no cantinho, no curralzinho do Bom Pastor. Estamos sendo curadas, restaurados, transformados no curralzinho, no aprisquinho. Jesus está enfaixando as nossas patinhas quebradas. Está colocando esparadrapo, mertiolate. Ai, dói. Ele está enfaixando, engessando, dando pontinhos, anestesiando, operando, transformando, restaurando e curando cada ovelhinha com seus machucadinhos. Quem se sente no aprisquinho sendo cuidada? Quem está na UTI? Quem está na enfermaria? Quem está já na sala de ir embora? Não, do aprisquinho, né? Do hospital. Quem está saindo do hospital do aprisquinho? E quem está dentro do hospital ainda? Quem está na UTI do aprisquinho? Imagina o próprio Jesus cuidando das suas ataduras, cuidando dos machucadinhos, passando aguinha boricada, passando o soro, aplicando o sorinho na sua veia, cuidando da sua alma. Eu também me sinto na enfermaria. Ai, que bonitinha, Lela. Lela tá na enfermaria. Soraya tá muito machucada, então tá na UTI. Eu já tive na UTI também, mas eu fui lá, bati na portinha do céu, e aí Jesus falou: não, minha filha, volta lá, volta aí, fica aí, tem mais umas coisinhas para você fazer. E muitas vezes a gente pensa que a gente já tá lá, né, batendo na portinha do céu. Mas aí ele diz pra gente: calma, minha filhinha, meu filho, volta, não é agora ainda, você ainda vai fazer muitas coisas. Eu vou consertar seu pezinho machucado, sua patinha quebrada. Eu vou arrumar seu coraçãozinho, filhinho. Filhinha. Eu vou cuidar do seu olhinho remelento de tanto chorar. Eu vou cuidar dessa sua pálpebra caída, porque você chora demais, sua pálpebra tá caindo. Eu vou ter que fazer uma blefaroplastia em você. Deita aí na caminha. Papai Jesus vai cuidar de você. Papai médico Jesus vai cuidar de você. Vou colocar dentro de você. Eliane, Soraya, Carla, Lela. Vou colocar dentro de você um coraçãozinho novo. Vou colocar no seu corpo um coração novo. E um espírito inabalável. Chegou, né, Lela? Muitos já chegaram na portinha, foram lá pensar: ó, já tô aqui. Não, pode voltar. Você vai ficar na UTI mais uns dias. Boa noite para todos vocês que tiveram a audácia de vir para uma live de oração. Boa noite para todos vocês. Lindas, suas lindas, seus lindos. Vocês são ovelhinhas. Qual é o seu diagnóstico hoje? No caminho, recebendo os cuidados de Jesus, ainda tem muito para ser curado. Ele vai fazer, demora um pouquinho para cicatrizar. Vai arder um pouquinho, mas ele sabe curar bem curadinho. Porque ele cria em nós, ele cria aqui dentro um coração novo e um espírito inabalável. Coloca aqui os seus nomes, e os nomes que alguns eu já vi, alguns já colocaram. Os nomes daquelas pessoas que você quer que o Espírito Santo fale ao coração deles e que eles caminhem ao seu lado, prosperando em todas as áreas da vida em 2023. Amém. Assim seja, Andréa. Assim seja, Norminha. Assim seja, Juliana, Soraya, Carla Schultz, Kátia. Vamos lá? Pai querido, obrigada porque estamos aqui.
Obrigada porque o Senhor nos resgatou. O próprio Jesus deixou as 99 ovelhinhas sendo cuidadas e que já estavam bem boazinhas. Ele deixou elas no aprisco e foi buscar a ovelhinha perdida, nós. Ele nos trouxe nos braços e agora está cuidando dos nossos machucadinhos. Muito obrigada por ser nosso médico, nosso terapeuta. Às vezes o Senhor é nosso saco de pancada, porque a gente acha que tudo é culpa sua. Obrigada porque o Senhor nos cuida e nos protege, mesmo quando o Senhor é ignorado às vezes por nós, rejeitado. E às vezes a gente quer desistir. A gente nem sabe do que, Senhor, mas a gente quer desistir. É mais fácil desistir do que transpor o problema. Mas com o Senhor nós temos um coração novo e um espírito inabalável, porque o Senhor nos dá. Quando a gente pede, cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração novo, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que os nossos nomes e os nomes das pessoas que nós amamos e escrevemos aqui, os nomes de todos que colocamos aqui, que estejam eles escritos no teu livro, que estejam nas tuas mãos como ovelhinhas cuidadas, e cada uma o Senhor conhece pelo nome, porque o Senhor Jesus, nosso bom pastor, o Senhor é tão bom, tão cheio de amor, que o Senhor disse: eu conheço as minhas ovelhas e eu chamo as minhas ovelhinhas pelo nome, e elas ouvem a minha voz e me seguem. E hoje nós dizemos para o Senhor: eis-me aqui, Senhor Jesus. Eu sou a sua ovelhinha que estava perdida, mas o Senhor me resgatou. Pagou um preço muito alto por mim. O Senhor está me cuidando agora. O Senhor está me curando agora. O Senhor está me restaurando agora. O Senhor está restituindo tudo que eu perdi agora. Transforma e cura a minha vida por completo. E o Senhor faz a parte que é impossível. E eu faço o que é possível a mim como ser humano, Senhor. Dá-me sabedoria, coragem e força. Porque eu vou vencer com o Senhor. Porque com o Senhor Jesus eu sou inabalável. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus, o Senhor meu Salvador. Amém. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Seja. Abram suas Bíblias. Ops, tem um gato passando por aqui e um cachorro latindo. Abram suas Bíblias. Live hoje vai ser rápida. A sua fé... o tema de hoje. Não, obrigada, Andréa. Tema de hoje. A sua fé pode mover montanhas, sim.
Opa! Marcos 11, 23. Presta atenção se você tem sua Bíblia. Jesus falou uma coisa para os discípulos. Ele falou: olha, na verdade, eu vou dizer para vocês que qualquer um que disser para essa montanha: ergue-te daí, montanha, e se lance ao mar. Se esta pessoa não duvidar em seu coração, mas crer, se fará aquilo que ele diz, porque tudo que disser, se crer, será feito. Marcos 11, 23. Não sei como está na sua tradução. Tem outras traduções, mas você entendeu. Só que eu vou repetir esse verso, como eu sempre ensinei para vocês, desde as primeiras lives, lendo palavra por palavra, entendendo o verso e fazendo uma interpretação completa do verso. Ele disse assim, Jesus: porque na verdade eu digo para vocês que qualquer um que falar para essa montanha: ei, sai daí, se ergue, vai lá para o outro lado e se lança no mar. Se você não duvidar no seu coração, mas crer que isso vai acontecer, tudo que você disser será feito. Compreendeu cada palavrinha? Porque a gente lê o verso e ele é lindo. Ah, se você tiver, porque em outros versos, em outro livro diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha: passa daqui para o outro lado, e assim se fará. Dependendo da tradução, outros versos, não Marcos 23, vai estar escrito assim, que é o texto do grão de mostarda, né? Que quem tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E um grão de mostarda é muito pequenininho, ele é menor que um grãozinho de chia. Então escute. Entendeu esse verso? Pensou em cada palavrinha que a gente leu nesse verso que Jesus falou? Quando você ler qualquer verso bíblico, você lê dessa forma, devagar, pensando em cada palavra e o que ela quer dizer. Porque o mais importante desse verso não é que você move a montanha, é o que é que você precisa ter antes de mover a montanha. E o que você precisa ter antes de mover a montanha é, na segunda parte do verso, não duvidar no seu coração, mas crer que vai fazer aquilo que você diz vai acontecer. Porque tudo que você disser será feito. Essa última parte, essa última frase, tudo que você disser será feito, ela é boa e perigosa. Ela é trágica, ela é feliz, ela abençoa e ela amaldiçoa. Tudo que você disser lhe será feito. Vamos voltando o verso, lendo do final para o começo? Ó, por exemplo, vamos colocar o nome: Nelly Oliveira. Tudo que você disser, Nelly, será feito. Mas você tem que crer que você não pode. Estamos voltando o verso. Não pode duvidar no seu coração. E daí você vai dizer para a montanha: sai daqui e vai para lá. Volta o verso. Em verdade eu te digo que se você falar para esse monte tudo isso, isso vai acontecer. Tudo que você disser, o que está dizendo no final, será feito. Como estão as suas palavras? Tudo que você disser será feito. Nós estamos começando hoje a última semana do nosso desafio de 21 dias orando pela cura da ansiedade. Exatamente, Fernando, Fref, tudo que eu quero pode acontecer. Porque tudo que eu disser vai ser feito. Escreve esse verso, você que tem aí ó, o seu caderno de anotação do desafio, escreve. Quem está usando o meu livro, o meu e-book, quem imprimiu o e-book, eu não sei quem tem. Tem gente que tem ele só digital, mas se você tem o meu livro,
e você imprimiu, você pode escrever lá no dia 15 esse verso. Não é o verso que está lá, mas é o verso que a gente lê hoje no nosso desafio. Tudo que eu disser será feito, principalmente se eu acreditar muito. Com relação ao problema que você está passando, é ansiedade, é depressão, é problema no casamento, é doença, é diagnóstico, é separação, é divórcio, é pobreza, é escassez de dinheiro, é escassez de saúde. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas eu vou contar uma coisa para vocês falando de montanha, tá? Presta atenção, porque você não vai esquecer dessa história. Um missionário viajou para um lugar para trabalhar como missionário e ele conheceu um homem muito cristão, muito bonzinho e cristão, um homem de bom coração, tinha uma família linda, uma casa linda, morava num sítio lindo. E um dia ele foi visitar esse homem e o dono do sítio, esse senhor, disse para o missionário o seguinte: o senhor está vendo aquela montanha ali? A minha fé pode mover essa montanha. E o missionário ficou surpreso, né? Ele achou, que fofo ele. Nem eu tenho coragem de falar que eu vou mover essa montanha. E ele disse, e o missionário falou, sim, eu estou vendo essa montanha. Ele falou, então, eu vou mover essa montanha. Minha fé vai mover essa montanha. Eu li, Carla. Vamos continuar e depois no final você vê como tá seu medo. Todos vocês, prestem atenção e evitem as distrações. Curtir a live é legal, ficar clicando na tela, porque daí o aplicativo avisa as pessoas para virem para a live. Eles falam assim, Lela, a Valéria está fazendo live agora, transmitindo uma live. Clique para assistir a live. Isso é legal. O aplicativo faz isso, né? Avisa vocês às vezes. Então vamos lá. E o missionário achou engraçadinho. Imagina, Carla, não é? Eu falei porque sabe por quê? Não se desculpa. É porque com a história que eu vou falar, eu acredito que pode impactar o medo que você está sentindo de viajar, tá? Já tive vários medos. Tinha medo de fazer xixi. Pra vocês terem uma ideia, porque tinha medo de sangrar, tá com câncer de novo. Mas não precisa se desculpar. Então, olha só. E aí o missionário olhou para aquele rapaz, né, aquele homem, e falou, ai, que fofo. Deu uma risadinha discreta e falou, ok, Deus te abençoe, meu filho. E o missionário disse, ele já me abençoou, missionário, ele já me abençoou. E passado algum tempo, o missionário voltou lá para visitar o fiel membro da igreja. E quando ele olhou, a montanha não estava mais lá. Cadê a montanha? Ele disse, como você fez isso? Ela se moveu? E o missionário, claro, ele estava levando um pouco ao pé da letra a promessa bíblica, né? Ele disse, mas ela se moveu como? E para surpresa dele, o dono da terra disse, ela se moveu com uma pá e alguns homens trabalhando, missionário. Demorou um tempinho, mas a montanha está em outro lugar agora. E o missionário olhou e viu que havia uma linda colina do outro lado, onde antes era um banhado. Tinha um banhado lá. A terra era improdutiva, de certo não dava nem para arroz, e ele agora tinha uma colina. Então o missionário ficou super curioso e daí ele falou assim, tá, tudo bem, você mudou com uma pá, você chamou funcionários e cavou, levou um tempo, né? E você levou a montanha para o outro lado, mas agora me fala uma coisa, como é que você conseguiu isso? E tipo assim, só com essa pá, com as pessoas trabalhando? Ele falou, então, foi só com a pá e com as pessoas trabalhando.
E o missionário disse o seguinte: por que você fez isso? Para quê? Para que você fez isso? Para que você moveu uma montanha? E o dono da terra começou a explicar. Ele falou: olha, o sol nasce lá onde estava a montanha, senhor missionário. Agora eu tenho a luz do sol para me acordar todas as manhãs. E ele continuou falando das maravilhas daquele sol que o despertava todas as manhãs, e ele não parava mais de falar. Ele disse: olha, agora eu tenho o sol de manhãzinha. As crianças brincam de manhã, ali no sol da manhã. Eu tenho o sol da manhã na horta, porque o sol da manhã é mais importante para a horta do que o sol da tarde. O sol da tarde ele sapeca os legumes, as frutinhas e tal. Ele falou: a minha esposa acorda mais animada e feliz com o sol batendo no rosto dela pela janela. E ele disse assim: as roupas no varal, a minha esposa diz que elas secam logo de manhã cedinho, até meio-dia já está tudo seco. E no inverno, missionário, a casa fica mais quentinha logo de manhã. E ele continuou falando, e o missionário ficou intrigado com aquilo e muito movido no coração, com o lado otimista daquele rapaz, né? E ele ainda ficou curioso, porque ele não estava acreditando que a montanha não estava mais lá, e do outro lado, no banhado, tinha uma colina. Ele não estava realmente acreditando. Ele falou: cara, eu não estou vendo isso aí, o cara não fez isso. E ele disse: eu saí daqui e eu falei para ele: Deus te abençoe, filho. Ele falou: como é que Deus te abençoou nessa empreitada? Em algum momento aconteceu alguma coisa extraordinária? Olha a resposta do dono da terra. Ele disse: olha, missionário, sem o sol era bem difícil acordar de manhã. Então, como é que Deus me abençoou? Ele mesmo me acordava todas as manhãs. Agora, eu tenho 2 motivos, além dos que eu já tinha, para acordar. Porque Deus me acorda de manhã, Ele acorda o sol, e o sol me acorda de manhã. Ai, eu achei tão lindo isso. A motivação desse dono da terra fez com que ele acreditasse que seria possível ele mudar uma montanha, mover uma montanha. Ele sabia que Deus não ia fazer aquilo. Lembra que eu comentei ontem? Ô Senhor, resolve isso para mim. Resolve você. O que é o resolve você que aconteceu na vida desse homem? Vou ler de novo o que ele fez, ó. Ele disse: sem o sol era bem difícil acordar de manhã. Então, ele mesmo, me acordava todas as manhãs. E agora, além de todos os motivos que eu tenho para acordar, eu tenho mais 2. Porque o Senhor Deus, Criador, acorda o sol para o sol me acordar todas as manhãs. Eu chorei com esse texto, porque ele encontrou motivos que ele poderia, com as suas próprias mãos, criar uma situação para mover um problema. Para ele, a montanha era um problema. Para ele, Carla Torres, o medo pode, para você, Carla Torres, o medo pode ser o problema que você vai enfrentar nesse momento. E eu concordo totalmente, acho que eu teria medo também, porque você sofreu um acidente feio. Foi um desastre, um acidente com morte. E eu acredito que eu também ficaria com medo dessa montanha na minha vida, de ter que tomar uma estrada. Mas esse homem encontrou motivação, porque ele disse: Deus acorda, Deus o Criador, acorda o sol todas as manhãs para o sol me acordar. Agora é Deus e o sol quem o acordam todas as manhãs.
ele mudou a história da vida dele. Ele estava mais feliz, ele tinha o sol para as crianças, para secar roupa, ele tinha o sol para a horta. E ele ainda teve a vantagem de transformar um banhado numa colina. É possível você mover uma montanha? Uma montanha, nesse contexto, ele quer dizer um problema. Vamos colocar a palavra problema no lugar de montanha? Mas volta lá no verso bíblico que eu li, que a gente leu. Eu tenho aqui na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, na Bíblia NTLH, Jesus disse assim: eu asseguro a vocês que se alguém disser para esse monte, para esse problema, vamos colocar a palavra problema? Levante-se daqui e se atire no mar. Eita, todo problema a gente quer jogar no mar, né? Adriana, Val. E se você não duvidar em seu coração, mas crer que vai acontecer o que você diz, assim vai acontecer. Então, qual é a sua motivação para trabalhar com uma pá para que você tire uma montanha, um problema do lugar? Qual foi a motivação daquele homem? E qual é a montanha que você está passando agora, que você precisa tirá-la de lá para você ver o sol brilhar logo de manhã? E qual é a bênção que você vai receber quando terminar o trabalho e você vê que aquela montanha está do outro lado e o sol está nascendo para te acordar de manhã junto com Deus? Essa é a bênção. A horta recebendo o sol de manhã é a bênção. As crianças brincando de manhã é a bênção. Eu vou falar algo que vai doer um pouquinho, mas como eu já passei por isso e eu sei que no mundo a gente tem provas, mas Jesus disse para a gente ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então eu vou falar porque eu sei que vocês compreendem o que eu estou falando. Se você está tendo um problema como falta de emprego, é um problema. É uma montanha. Se você está tendo, por exemplo, medo, é uma montanha. E o medo, ele é uma montanha muito grande porque ele é paralisante, né? O medo, a maior característica do medo é nos paralisar. É nos cimentar. A gente fica parado, você não tem atitude. Porque você tem medo até de ter atitude. Então, o que eu vou falar, que eu sei que vai doer um pouquinho, é o seguinte. Se você está tendo um problema, é um problema que veio para permitir que você cresça. Se você está tendo, junto com esse problema, 2 problemas, 3, por exemplo, estou sem emprego, estou com aluguel atrasado, vão me despejar mês que vem, meu marido saiu de casa, está gastando dinheiro com a outra, por exemplo, isso é um monte de problema. Aí o seu bebê fica doente, precisa ir para o hospital. Juntou a quinta montanha, o 5º problema. E aí você descobre que a sua mãe está doente. Nossa, mais um problema. E você fala assim, Senhor, tudo junto? Ó, a Kátia, por exemplo, tem vários. Nos paralisa, né, o medo. Então, tem vários problemas, todos juntos, está tudo junto. Então, eu fico feliz em informar para você que se você está passando por tanto problema junto assim, isso não é só uma provação, isso é uma transformação. Isso não vem num complô contra o mal com você, não. Isso está vindo, sim, de Deus. É a montanha que Ele quer que você cave, para que você veja o sol brilhar já de manhãzinha. Quanto maior for a sua montanha, os seus problemas, mais você vai aprender, mais você vai ter que trabalhar e mais bênçãos você vai receber.
a sua gratidão vai ser maior, a sua glória vai ser maior, a sua bênção vai ser maior, o valor que você vai dar para Jesus vai ser maior e o seu testemunho de contar para as pessoas vai ser maior. Porque eu poderia dizer para as pessoas, nossa, eu fui curada. No primeiro episódio de câncer, eu tive câncer de colo de útero e Deus me curou. E em 7 dias eu estava pronta, fui para casa, estava só usando fraldinha e nunca mais eu tive nada. Mas não foi assim a minha montanha. E vocês já sabem, eu já falo isso tantas vezes, repito tanto, que eu acho que vocês estão assim, meu Deus, não fala mais disso. Mas no primeiro câncer, eu pensei, ai, juro pra vocês. Eu pensei, nossa, foi fácil, né? Eu pensei isso. Foi fácil. E a gente comentava em casa, eu e o Flávio, minha mãe. A minha mãe dizia, nossa, Valéria passou muito bem. Mas eu mal sabia que em 45 dias eu ia ter que fazer outra cirurgia. E eu mal sabia que 2 anos depois eu ia ter que enfrentar outro câncer. A minha montanha não tinha terminado. Foi fácil a primeira vez? Só 7 dias. Em 7 dias eu estava em casa. E esse vestidinho aqui, ó, que eu tô usando agora, foi o vestidinho, eu lembro, que eu saí do hospital, porque ele é larguinho, e como eu tava de fraldinha, não dava pra pôr calça jeans, porque calça jeans era apertado na fralda, né? E eu tava com cinta pra segurar a cirurgia, e tava com calçola pra segurar a fralda, que eu tinha medo da fralda cair. Eu pensei, meu Deus, coitada das crianças, né? Mães, tirem logo a fralda das crianças, porque é horrível aquela sensação, aquela coisa que molha, fica pesada. Claro que eu molhava, já tirava, né? Por isso, mamães, quando seu bebê fizesse xixi, já tira a fralda. É horrível ficar com a fralda molhada, é o inferno na terra de calor. E assa tudo, de verdade. Então, eu não sabia que eu ia ter 3 montanhas para escalar. Para escalar não, né? Eu tenho que derrubar. Transpor essas montanhas de lugar, tirar de um lugar e colocar no outro. Eu não imaginava que eu ia ter que passar por isso. Porque eu achei que só os 7 dias estava ok. Eu vim para casa de vestidinho, né? Toda bonitinha, fraldinha. Mas eu não sabia que daí 45 dias tinha mais uma cirurgia. E era uma cirurgia imensa. Era imensa. Porque o médico falou, a gente vai fazer um U na barriga. Vamos levantar tudo. E limpar tudo que tem câncer aí dentro ainda com célula. E vamos tirar os linfonodos da cintura e das pernas. Então tem que fazer um U aqui, levantar e limpar tudo. Mas aí Deus trabalhou nessa situação e eu não precisei fazer esse tipo de cirurgia. A gente conseguiu fazer por vídeo laparoscopia. Então foram só 6 pontinhos na barriga. Porque senão eu ia ter que abrir e levantar tudo. E o meu médico disse que a recuperação é muito delicada. E aí o tempo passou e eu me recuperei de novo. Em 10 dias, 12, eu estava bem, já estava andando, saí das fraldas da segunda vez. Porque a primeira cirurgia foi em dezembro e a segunda cirurgia foi início de fevereiro. 2 ou 3 de fevereiro, mais ou menos. Não, 10 de fevereiro. A segunda cirurgia. E eu já estava bem, passaram uns 15 dias, eu estava de novo boa em casa já, estava boa. E eu pensei, que legal, a montanha terminou, mas não terminou, porque 2 anos depois, aí eu tive 3 tumores. Era o 3º tratamento. E eu olhei para Deus e falei, de novo, Senhor? Câncer de novo? Acabei de fazer xixi com sangue na privada, tá cheio de sangue lá, não aguento mais ver sangue saindo de mim. Eu fui franca. E eu pensei na montanha. Eu lembrei disso. E hoje, com esse texto, eu quero dizer para você. De uma certa forma, Deus disse para mim, minha filha, pega a pá de novo, vai lá. Eu vou resolver minha parte, você resolve a sua. Eu não sei qual é a tua montanha hoje. Eu tinha uma montanha para cavar. Eu ia ter que fazer. Eu cavei, o Flávio cavou, minha mãe, a Vivi, meus 2 filhos, minha nora, meu sogro. Todo mundo cavou junto.
Algumas pessoas fizeram promessa para mim, para eu me curar, para que Deus me curasse. Pessoas que eu nem fiquei sabendo. Eu tive uma amiga que ela viajou para Tchecoslováquia, ela foi para a cidade de Praga e ela trouxe santinho, tercinho para mim. Ela me escreveu: Valéria, estou aqui na igreja do Menino Jesus de Praga rezando por ti. E depois ela foi para Jerusalém, ela falou: Valéria, eu estou indo para Jerusalém, tu quer mandar uma cartinha para pôr no Muro das Lamentações? Eu escrevi uma cartinha, agradecimento, né, para Deus. E ela mandou a foto da minha cartinha vermelhinha, cor de carmim, enfiadinha assim, ó, no muro. As montanhas que a gente tem que transpor. Medo, eu tive muitos medos. O meu corpo, eu falei para vocês, tremia inteiro. O meu medo, ele me paralisava com tremedeira. Eu sinto até hoje os resquícios das químios e das rádios. Essas 3 últimas semanas, por exemplo, eu não falei nos grupos para vocês não ficarem assustadinhas, mas as ovelhinhas guias de grupo, elas estavam orando por mim, porque nas 3 últimas semanas, as minhas pernas quase ficaram em ferida. Olha o espirro do Yuki. Eu mandei a foto para as meninas, mas antes eu mandei vários recadinhos. Não se assustem, já está tudo sob controle. Porque o que houve? A radiação do meu corpo, porque eu sou uma usina, né? Nuclear, com tanta radiação que eu fiz. A usina Valéria foi para a praia, né? E o sol, radiação do sol, mais toda a parte de minerais e coisas que tem, substâncias na água, sal, ativaram a radiação do meu corpo. E as minhas pernas, que tem pouca circulação por conta da segunda cirurgia do tratamento de câncer, que foi a retirada dos linfonodos, então as minhas pernas não têm muita circulação. Eu tenho sempre que tomar cuidado com elas. Como tinha menos circulação ali, e provavelmente foi o lugar que eu menos usei protetor solar, elas incharam, ficaram vermelhas. Elas não queimaram na praia, a radiação veio 8 dias depois que eu voltei da praia. Eu estava na praia, estava tudo bem, vim para casa 1 dia, 2 dias, 7 dias, 8 dias. Minhas pernas começaram a pegar fogo, eu não sabia por quê. E eu fiquei assustada. Eu fiquei com medo, eu falei, nossa, tá com cara de erisipela, porque eu conheço erisipela, vi muitas pessoas, minha tia tratar. Pensei, meu Deus, tô com erisipela. Daí eu não tenho os linfonodos da cintura para baixo, então não tem muita circulação, não tem drenagem, né? Muita drenagem. Então o que aconteceu? As minhas pernas foram ficando feias, manchada inteira. Eu pensei, Jesus, misericórdia, me abana. Primeira coisa, né? Foi orar, porque eu não tinha o que fazer. Primeiro, eu não tinha o que fazer. Enfim, pedi para as meninas lá das ovelhinhas guias de grupo fazerem oração por mim. Eu não escrevi nas lives, eu não falei nas lives, não falei nos grupos, porque eu não queria deixar ninguém preocupada. Então, hoje eu tô tranquila, porque as minhas pernas estão totalmente sob controle. As montanhas. E Deus foi tão extraordinário que Ele me permitiu ser curada de depressão e de ansiedade antes de eu ter câncer. Porque se eu tivesse com câncer, 1 vez, 2 vezes, 3 tratamentos, e estressada e ansiosa, eu não receberia minha cura. Porque a ansiedade impede você de ver o tamanho da montanha. Porque pela ansiedade você acha que a montanha, o seu problema é muito grande. Você fala assim, nossa, eu tô cheia de problemas. Mas se eu pedir para você enumerar os problemas, talvez você vai encontrar 4 ou 5 e não 38 problemas. A ansiedade, ela é explicada pelos médicos, é uma pré-ocupação da mente. Então você está preocupada com alguma coisa. E você vê o problema maior do que o que ele é. Eu via os meus exames com medo.
Eu não sabia o que ia acontecer nos exames, eu começava a tremer, tinha que tirar sangue, começava a tremer, tinha que fazer transfusão de sangue, começava a tremer. Porque eu via que o problema era maior. Depois que passava, eu passava, nossa, foi tão fácil, né? Foi só lá, nem sentia. Aí descobri um laboratório aqui na cidade, que tinha uma enfermeira, que toda vez eu gostava quando ela fazia, porque eu nem sentia ela pegar minha veia, eu nem tinha veia. Eu tava seca de quimioterapia, seca de rádio. Não tinha nada, não tinha veia. E aí eu fazia ozônio, não tinha veia, não tinha sangue, ela não conseguia tirar, porque ela precisava tirar de sangue e colocar de volta na ozonioterapia, na imunoterapia. Não tinha sangue. Ela falou, Valéria, não consigo tirar, não tem quantidade, não consigo. Não tinha. As montanhas. E aí quando você olha para a montanha, lembrando que montanha é o problema, é sempre maior do que o que é na realidade. Quando uma pessoa escuta, você está com diagnóstico de lúpus, você está com catarata, você está com alopécia, vai cair teu cabelo, você está com câncer, você está com diabetes, colesterol alto, depressão, ansiedade. Quando você escuta o seu prognóstico, né, o que você tem? O médico fala, você está com alergia, intolerância à lactose, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, você está sei lá com o quê? Você sempre vai imaginar maior do que é. Porque o teu processo de ocupação aqui na mente já começa a ficar imenso. Às vezes a montanha nem é tão grande. Se ele olhasse para o tamanho da montanha, esse agricultor, ele não iria querer tirá-la de lá, jogar para o outro lado na pá, fazer uma colina em cima do banhado e depois ele ia poder ter o sol. Ele não ia começar a fazer isso. Eu tenho vergonha, às vezes, eu tenho vergonha, de verdade. Quando eu lembro que eu tinha alergia nas mãos, a minha mão ficava cheia de ferida. E vocês sabem o nome dessa doença? Eu não lembro mais. A minha... esqueci o nome, porque eu tinha um monte de doença. A minha síndrome do intestino irritável, ela me impedia, eu tinha febre, impedia de viver, eu tinha febre. Fiquei 19 anos com essa droga. Mas as minhas mãos ficavam em feridas. Saía uma feridinha com uma bolinha de água, descascava, pensava, ixi, agora vai a mão inteira. E a mão inteira. Eu tenho vergonha de lembrar que eu não controlava essas coisas. Uma pessoa que ia à igreja todo dia, psoríase, Lainha, isso mesmo. A psoríase que eu tinha, ela era escondidinha, ela era aqui, né, um descascado que coçava aqui, e aqui outro, e aqui outro. Tava saindo nas costas. No cofrinho. Eu conseguia disfarçar, ninguém sabia que eu tinha. Mas eu sabia que eu tinha, minha tia também, porque a gente tratava. Mas eu tenho vergonha de Deus, de lembrar que eu vivia na igreja, vivia lendo a Bíblia, vivia me ajoelhando. Eu estava perdida dentro da igreja, eu estava perdida dentro da minha própria vida, porque eu não olhava para a situação com o pensamento de resolvê-la. Eu olhava para a situação e dizia, meu Deus, eu tô cheia de doença, eu tô cheia de problema. E eu estava cheia de problema. E vocês sabem, porque uma pessoa que toma 21 comprimidos por dia, ela tá muito doente. E um dia, quando logo eu conheci o Flávio, eu tomei 7, né? Porque eu precisava tomar 7 cada refeição. Ele falou, meu, sotaque de paulista, meu, se você desmaiar, eu vou te levar pro hospital, né? Falei, mas aí você diz pro médico tudo que eu tomei. E ele leu a bula de todos os remédios que eu tomei, 7. Eu nunca saí da igreja. Nunca. Tá? Lindeza. Então, assim, ele falou, nossa, se você desmaiar aqui, né? E, de fato, eu dormi, era 7 da noite, eu fui acordar no outro dia, era 9h30, 10 horas, porque era sábado e eu consegui dormir mais, porque eu só tinha trabalho às 18 horas. E eu começaria às 18 e ia até às 5 da manhã, ou 6 do outro dia, quando terminasse a festa de casamento, porque a minha equipe de fotografia ia estar trabalhando e eu ia estar junto com eles. Então eu tinha que estar bem. E aí, depois dessas drogas todas que eu tomava, eu tinha que tomar uma para me despertar. Daí eu tomava um negócio para me deixar alerta. Não é uma louca? Uma louca. Eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha não é de mim, não, é de Deus.
Porque quando eu olhei para as minhas montanhas, meus problemas, eu achava que eu era cheia de problema. E eu falei para o Flávio, eu tô cheia de problemas. Ele falou, quais são os seus problemas? Faz uma lista. Quando eu fiz a lista, eram 2. Era a minha saúde e a minha equipe de trabalho, eu lembro. O resto estava tudo certo. Não tinha câncer ainda. Quando eu tive o câncer, eu só tinha um problema na minha vida, o câncer. Eu só tinha que resolver isso. Eu lembro que as pessoas falavam assim, Flávia, a gente não vai visitar a Valéria porque ela tá com a imunidade baixa e tal. Ele dizia assim, olha, se você sente, não é, no teu coração de não ir visitá-la, é melhor. Tudo bem, ela também agora está focada no tratamento dela. E eu foquei no tratamento, eu não pensava em outra coisa. Eu não pensava no casamento, eu não pensava nos meus filhos, eu não me preocupei com isso. Me preocupei com o meu tratamento. Eu estava olhando o quê? Como é que eu ia descascar aquela montanha? Aí as pessoas falam assim, tem um abacaxi aqui para você descascar. Gente, descascar um abacaxi é facinho, eu descasco no dente se vocês quiserem. Mas descascar uma montanha de um câncer, de um lúpus, de uma depressão, de uma ansiedade, isso é muito difícil. Não dá para você descascar uma montanha assim. Mas a gente tem vergonha, e eu acho que você também tem, quando você não consegue pegar a sua pazinha, e ir lá mover, pazinha por pazinha, a montanha. Eu sinto muito falar isso, porque eu acho que dói um pouco pra vocês, mas pra mim também dói falar. Porque eu sei que muitas pessoas falam assim, essa louca fica falando aí porque ela não sabe o que eu passei. E eu não tô mesmo passando pelo que você passou, ou está passando, eu não tô passando com você, porque não é pra mim, é pra você. Eu passei pelo que talvez vocês agora estão passando de doença. Eu sei igualzinho, eu sei o caminho, eu sei até as curvas. Eu sei até onde o vento faz a curva no caminho das doenças, no trajeto, né, no processo. Mas de outras coisas eu não sei. Eu sei o processo de cuidar de uma criança com diabetes, que é meu filho, desde os 5 aninhos. Eu sei o processo, por exemplo, de ajudar um filho que está querendo se separar com 10 anos de casamento e querem restaurar o casamento, e um quer, outro não quer. Então, esses processos eu acompanho, posso dizer para vocês. Mas talvez o problema que você está passando, eu não tenho autoridade para falar, eu não tenho conhecimento. E aí você pensa assim, essa louca está falando, ela não sabe o que eu estou passando. Mas eu quero dizer para você que eu não preciso saber, quem tem que saber é Deus e você. Só vocês dois. E vai ter momentos que na montanha vai ser só você, Deus e a sua pazinha. E pode ser que sua pazinha ainda quebre no meio do caminho. E você vai ter que dar uma cavada, igual tatu. Sabe? Você já viu tatu cavando buraco? Eu lembro que quando eu brincava, eu chegava em casa, meu pai dizia, ei, Alé, tá parecendo um poceiro. Sabe aqueles caras que cavam poço? Porque antigamente cavava-se poço, os caras saíam vermelho lá de dentro, né? Eu morava em Maringá, terra vermelha, os caras saíam de lá, pareciam uma pimenta. Tudo vermelho, barreado e lameado. E meu pai dizia, Leia tá que parece um poceiro. Né? Daí você vai ter que cavar na montanha. E vai ter que cavar, porque a montanha é sua, ela não é de outra pessoa, ela tá no teu terreno. Você vai ter que fazer isso. E a gente fica com vergonha de Deus, sabe por quê? Porque muitas vezes você pensa assim, o quê? Eu pegar uma pazinha, cavar essa montanha? Eu não mereço isso. E essa frase, eu não mereço isso, ela é uma frase, desculpe falar, ela é diabólica. Porque ninguém merece nada, ninguém merece sepultar o pai, ninguém merece sepultar a mãe, ninguém merece ter câncer. Quem merece perder um filho? Quem merece ter pressão alta? Olha a Kátia, que está sofrendo com pressão alta, que comentou com a gente, está dias. Ninguém merece isso aí. Então essa frase, eu não mereço isso, risca da tua vida. E transforma essa frase assim, o que eu vou aprender com isso? O que eu vou fazer com o que eu estou vivendo agora? O que eu posso fazer? Onde que está a minha pá? A minha pazinha. Não larga da sua pazinha. Porque você vai conseguir transpor a montanha assim. Agora você quer dizer para a montanha, montanha, lindeza, eu vou falar um negócio para você, montanha, se transporta, teletransporta do ocidente para o oriente, vai lá para o banhado e forma uma linda colina e puf, não é assim. Quando você lê o verso, tá escrito ali. Você tem que acreditar. Tem algumas dicas que Jesus deu para você conseguir fazer. Ele falou. Volta lá no verso. Quer ler o verso de novo? Eu poderia falar a noite inteira desse verso, porque esse verso é extraordinário.
Você vai dizer para a montanha, levanta daqui e se atira no mar. E não duvidar no seu coração, começa aí, pronto, o conselho dele lascou com a gente, porque tem que duvidar no coração. Você fala assim, ai gente do céu, o meu marido acabou de falar que ele vai assinar o divórcio, agora não tem mais jeito. Então você já está duvidando no coração, então fica com vergonha. Aí você não pode duvidar no seu coração, mas você tem que crer que vai acontecer o que você diz. Puf, vai acontecer porque você acredita que vai acontecer o que você está falando. E aí vai acontecer. Ah, Valéria, mas eu estou muito humilhada. Faz parte do processo. Faz parte do processo. É uma parte da montanha que está cavando. É uma ferida que Deus vai curar em você. Ah, Valéria, mas eu estou sem dinheiro. Faz parte do processo. Aí você diz, Senhor, resolve isso para mim. Ele diz assim, filha, eu vou resolver. Como que Deus resolveu o caso do rapaz aqui? Ele disse, ele me acordou todas as manhãs. Gente, a coisa mais bonita desse texto é isso. Ele me acordou todas as manhãs. Ele. Pra quê? Pra eu pegar minha pá e ir lá. Tirar a montanha do lugar. Eu fui lendo os comentários de vocês. Eu quero falar pra vocês uma última coisa antes da gente terminar. Não tem vida. Não tem vida. Sucesso. Espiritualidade, troféu, se não tiver uma montanha, uma pazinha. Você não vai, não tem como. Todo mundo tem. Quando a gente nasce, Deus já dá a pazinha. Eu tô falando isso de verdade. Com certeza, é uma analogia, claro, né? Mas quando a gente nasce, a gente já ganha uma pazinha, tá? Porque Ele sabe as montanhas que você vai enfrentar. Eu digo pra vocês que eu enfrentei uma montanha que eu tinha que tirar ela dali, porque a vida estava do outro lado, porque do lado de cá estava a morte. E aí um dia o médico falou, Valéria, você tem que cavar na sua montanha, porque você só tem 48 horas de vida, certo, filha? 48 horas, tá? Aí fui lá na portinha do céu, falei, Senhor, ó, é o seguinte, tenho 48 horas de vida, já tô aqui esperando meus 2 dias aqui. Ele falou, não, pode voltar, minha filha. Volta já, porque você ainda vai tirar essa pazinha tua, vai tirar o resto da montanha. E aí, quando você tirar o resto da montanha, Valéria, do outro lado vai ter, sabe o quê? Um monte de ovelhinhas numa grama verdinha. Para você influenciá-las com as mensagens que eu deixei para você, filha. Porque se você ficar aqui agora, filha, e você não cavar e não tirar essa montanha dos 48 horas, quem vai cuidar das ovelhinhas? Eu vou lá, mas vou ter que achar outra pessoa, mas é você. Então volta pra lá, vai fazer tua cavação, vai cavar, se estragar a pazinha, você cava com a unha, filha, você vira uma poceira, você vira um tatu, mas você cava essa montanha. Porque em 2 dias a tua montanha vai deslizar. E eu fui cavar. E vocês que me conhecem há mais tempo sabem qual foi a minha maior montanha que eu cavei. 50 passos até chegar na porta de vidro pra desgramada da porta abrir e eu ir pra radioterapia porque eu não aguentava mais. Meu corpo não aguentava mais. Eu ia pra radioterapia me arrastando, eu ia pra radioterapia arrastando aquela peça que estava pendurada soro, eu ia com a peça pendurada comida, como é que fala? Suplemento entrando por aqui, pelo nariz, que eu não podia falar. Eu ia com aquela peça pra lá e pra cá. Eu não sei como chama aquilo, aquela haste, sei lá. Um guindaste. E eu chegava lá e o meu radioterapeuta, ele dizia, Valéria, você já tá com a bengala. Tirava um sarrinho de mim, da minha montanha. Sonda, isso mesmo, sonda. Nasoesofágica, sei lá, não sei nem o nome disso aí. Eu não lembro o nome. Vocês entenderam? Pedestal de suplementos. Ai, que fina. O mérito não é meu. Eu só venci a montanha porque Deus me acordou todas as manhãs, como diz a história. Ele me deu a pá e me acordou todas as manhãs. Vamos orar? Senhor Deus,
Me perdoe quando eu não acredito. Me perdoe quando eu não entrego para você os meus problemas. Me perdoe, Senhor, quando eu quero desistir porque acontece um morrinho na minha vida e não uma montanha. O Senhor está mandando morrinhos, morrinhos, morrinhos e mais morrinhos. Vários morrinhos assim. Para eu ir cavando eles, para eu aprender como é que cava uma montanha, porque quando eu for cavar a minha montanha e tirar ela do lugar, vai ser bem mais fácil, porque eu já vou estar craque. Então, por favor, o meu pedido agora, Senhor, a Valéria, que o Senhor fortaleça cada filha sua que está aqui. Que o Senhor fortaleça cada filho. Que o Senhor perdoe cada um de nós, porque um dia nós duvidamos que poderíamos tirar uma montanha de um lado e pôr no outro lado. Não existe uma vida feliz e vitoriosa espiritualmente, Senhor, se nós não usarmos a nossa pazinha. E a gente começa com montanhas bem pequenininhas, mas a gente já quer desistir quando a montanha é do tamanho de uma casinha de formiga. A gente já quer desistir. Nos perdoe por isso. Perdoe cada filho e cada filha sua que está aqui. Assim como o Senhor me perdoou. Porque cada um, Senhor, é acordado de manhã. Essa é a maneira que o Senhor abençoa a todos. Então, por favor, nós falamos agora para o Senhor. Me perdoe, Senhor, quando eu quero desistir. E me fortaleça, me acordando todas as manhãs. O Senhor resolve a sua parte e eu resolvo a minha. Porque o Senhor é o meu pastor. E com o Senhor como meu pastor, de nada eu sentirei falta. Porque o Senhor vai me fazer repousar como uma ovelhinha num pasto bem verdinho. E o Senhor vai me levar por águas de descanso, águas tranquilas. E o Senhor vai refrigerar a minha alma. E vai me guiar por caminhos da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, olhando para a montanha, eu não vou temer mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo. A sua mão direita e o seu cajado, que me consolam. Prepara, Senhor, uma mesa para mim, onde os meus inimigos podem me ver. E aí o Senhor vem, e o Senhor unge a minha cabeça com óleo, e a bênção é para mim. E o cálice da minha vida é que vai transbordar, com todo mundo me assistindo. Porque certamente, Senhor, bondade e misericórdia estarão comigo todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor, com a minha família curada. Eu curada. Minha família curada. Nós vamos habitar nas mansões celestiais por toda a eternidade. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor refrigera a minha alma. Obrigada, Senhor Jesus, por ser o meu bom pastor. E é no teu nome que eu peço, ao Pai. Amém. Escreve a frase de poder, porque hoje você vai receber poder. Eu vou mover este problema com Jesus. Eu vou mover este problema. Este problema é a sua montanha. A sua montanha é esse problema. Eu vou mover esse problema com Jesus. Eu vou mover. Fala pra você, eu vou mover isso aí.
Eu vou mover esse problema com Jesus. Eu tenho certeza, eu creio que eu vou mover esse problema. Pega a sua pazinha, sua Bíblia, seu joelho, seus joelhinhos, sua oração, seu jejum, sua conversa com Deus, seus momentos de meditação. Isso é tudo pazinha que Ele te dá. Não esquece. Com Ele, você vai conseguir, porque você é inabalável. Inabalável. Quem é inabalável? Nós somos inabaláveis com Jesus. Você vai mover, Maria, TikTok, Cíntia, Carla Schultz, Carla Torres. Você vai mover, eu tenho certeza. Eu já sei que você vai, você também já sabe. Suzana, Kátia, Thalita, Nice, Alexandra, Aureni, Lila, Lela, Andréa, Paulo, Ellen, Valéria, Flávio, Jana. Você tem dúvida que você vai mover? Encurta o tempo, vai mover logo isso aí. Começa a cavar, hoje. Vai, né, Zenilda? Eu sei que vocês vão. Marlene, Sônia, Fernando, Jacira, Sam, nossa, quanta gente, não consigo ler todo mundo, tá muito rápido. Shirley, Giane, Maria Glaucilene, Adriana, Carla Torres de novo, Kátia, Rosa, Maria Souza, Juliana, Jana, ai meu Deus, Oscar, Aníbia, Antônia, Lupita, Dagmar, Aureni, Uzer, Edmara, Francis, Railane, Edmara, Jureli Kipel. Canta junto. A sua montanha tem uma pazinha. E ele te acorda todo dia de manhã e te dá a pazinha de manhã. Vai, filha. Vai, filho. Vai mover, Léa. Angélica, Adriana, Antônia, Ivânia, Lindezas, Betinha, Célia, Thalita, sua linda, Maria, sua linda, Coscardo, boa noite pra você também. Kátia, minha filha. Adriana, vai mover. Já venceu, Rejane? Meu coração está um pouquinho com cada um de vocês. Amém, Edilene. Revela-me, Senhor. Onde está minha pazinha? Você vai mover a montanha e vai testemunhar. Que é o que eu faço hoje. Conto para as pessoas. Eu tirei a minha montanha do lugar, com a pazinha. Jesus me acordava todas as manhãs. Vai, minha filha, quimioterapia, radioterapia. Vem, amor. Não vem? Hoje? O Flávio não quer vir, gente. Boa noite, meus
Deus abençoe. Até amanhã. Não tem montanha que é páreo pra gente, né? Não importa o tamanho da pá, viu? Não tem montanha que resiste. Não é? Não é verdade? Boa noite, Deus te abençoe. Tchau, gente!